Olá, bem-vindos de volta. Nós estamos agora aqui então na nossa última fase da primeira unidade, que é a resolução dos exercícios. A ordem que nós pensamos para o curso é a seguinte: você primeiramente verá os slides com o conteúdo de cada unidade. Após isso, você então verá o vocabulário, usando para isso a ferramenta do Quizlet. Nós já colocamos lá para vocês. Gravamos um vídeo com algumas orientações e também algumas observações a respeito do vocabulário. E, em último lugar, você fará os exercícios. O objetivo, então, dessa nossa correção é para que você verifique a sua própria atividade. O objetivo não é que você assista a correção e depois faça o seu exercício, mas que você faça primeiro o exercício e depois você venha aqui para conferir a resolução comentada dos exercícios. A princípio, nas 2 ou 3 primeiras lições, vocês perceberão que os exercícios são bastante simples. Apesar de você ter alguma diversidade nas possíveis respostas de cada exercício, você verá que são exercícios fáceis. Mas a partir da terceira ou da quarta unidade, você verá que os exercícios ficarão cada vez mais complexos. Então, não prometo que resolveremos todos os exercícios das unidades posteriores. Se for necessário, nós faremos uma seleção, por exemplo, resolvendo os exercícios ímpares ou os exercícios pares e deixando os demais para que vocês, então, resolvam por si mesmos. Mas nessa nossa primeira unidade nós iremos fazer todos os exercícios para que vocês tenham uma ideia de como é que nós trabalhamos na tradução de textos latinos, ok? Então vamos para o nosso primeiro exercício aqui. O primeiro exercício é bastante simples. Nós temos apenas aqui uma preposição, a preposição coram, família. Vocês viram já no vocabulário que essa preposição coram significa na presença de. Nós temos a expressão muito famosa coram Deo, na presença de Deus, certo? Então nós sabemos que essa preposição significa na presença de. Família significa família. A primeira pergunta que você deve se fazer após ver uma preposição é a seguinte: qual o caso que essa preposição está regendo? Quando nós vemos a palavra família, aqui, família, nós vemos que ela pode estar apenas em um caso, que é o caso ablativo. Lembrem-se que a diferença do caso ablativo para o caso nominativo é apenas na quantidade da última vogal, certo? Da terminação. Como é que nós descobrimos qual a terminação? Basta remover o quê? A raiz da palavra. Então a raiz dessa palavra é família e a terminação é a. Então essa terminação é do caso ablativo. Portanto, a tradução seria na presença. Então na presença da família. Eu estou aqui com um teclado que não é um teclado brasileiro, então eu estou tendo alguma dificuldade para gerar os acentos, mas nós vamos tentar fazer ainda assim, ok? O segundo exercício também é um exercício simples, admissam, desculpa. A preposição ad, ela rege apenas substantivos no acusativo. E a palavra missam está no acusativo singular. Nós lembramos que a preposição ad significa para, em direção a. Então, poderia ser para a missa, certo? Lembrem-se que essa não é a única possibilidade de tradução. Realmente nós poderíamos traduzir também essa mesma expressão como para uma missa, ou até mesmo para a missa. No latim nós não temos artigos definido ou indefinido.
Então a tradução depende bastante do contexto. Como aqui nós não temos um contexto mais amplo, nós vamos traduzir como se todas essas expressões fossem definidas, certo? Mas tenham em mente essa possibilidade dessas traduções diferentes. A terceira expressão é a missa. A missa. Nós temos aqui a preposição a. Vocês lembram que nós dissemos que ela pode ser escrita como ab ou abs, ab ou abs. Antes de palavras que começam com consoante, nós usamos a preposição a, uma preposição com a longo. Ela significa normalmente de, ou sentido de procedência. Então aqui seria da missa. Seria o contrário, o sentido oposto do segundo exercício. Para e da. Ok? Direção e procedência. O quarto exercício também é simples. Com papa. Com papa. Nós vimos esse dativo com, é o dativo de acompanhamento ou de companhia também. E ele significa simplesmente com. É uma preposição que rege o ablativo. Nós vemos aqui que papa é um substantivo que está no caso ablativo. É interessante por que essa palavra é interessante para nós que estamos estudando a primeira declinação? Pelo fato de que é uma das poucas palavras masculinas da primeira declinação. Existem outras, como por exemplo, nauta, poeta, agrícola, são todas palavras masculinas da primeira declinação, certo? Mas isso é raro porque a maior parte das palavras da primeira declinação são femininas. Então, com papa significa com o papa ou com um papa, certo? Muito simples até aqui, né? Nenhuma dificuldade. A quinta expressão que nós separamos de acordo com o exercício, pro ecclesia. Essa preposição pro, nós vimos no vocabulário que ela admite uma certa variedade de traduções, certo? Pode significar, por exemplo, ela rege o caso ablativo, pode significar, por exemplo, nesse caso, na frente da igreja, mas pode significar também em benefício, o teclado está me atrapalhando, da igreja para, ou melhor, pela igreja. Vocês lembram que eu dei o exemplo lá da maternidade de São Paulo, pro matre, benefício da mãe ou pela mãe. Então essa preposição tem esse sentido, esses diferentes sentidos, e você precisa ficar atento a isso. Sexto, ad gloriam. Ad gloriam. Nós vimos já aqui a preposição ad com o sentido de para a missa, ad missam. Aqui nós temos ad gloriam. E rege o caso acusativo, a preposição ad, e aqui significa simplesmente para a glória, ou para a glória. Vamos continuar aqui. O exercício 7 é um pouquinho mais interessante. Pape ad gloriam e ad gloriam pape. Vamos primeiramente ver o segundo aqui, exemplo, porque a ordem das palavras está mais de acordo com o português. Nós já vimos que ad gloriam significa para a glória, certo? Para a glória. Pape pode significar, basicamente, pode estar em três casos diferentes. Pode estar no genitivo singular, que significaria do Papa. Pode estar no dativo singular, que significa para o Papa, ou ao Papa. E pode estar no nominativo plural, os papas.
o que é que vai determinar o uso, o que é que vai determinar o sentido dos casos nessa expressão em particular? Nós dissemos que é o contexto. O contexto aqui, para a glória do Papa, pode ser. Para a glória ao Papa, não se encaixa bem. Para a glória os papas, também não se encaixa. Então, o contexto aqui, o que se encaixa melhor é que esse papa aqui tem que ser entendido como um genitivo, certo? Se você respondeu genitivo, você está com a resposta correta. Deixa eu tentar tirar aqui essas correções automáticas. Ok, desculpa, não tinha percebido que o Word estava corrigindo aqui as palavras e agora eu consegui tirar aqui. Acho que fica melhor assim. Então, para a glória do Papa. Observem que essa primeira expressão aqui significa exatamente a mesma coisa. A única diferença aqui é a ordem das palavras. E aí que você começa a perceber que no latim a ordem das palavras é muito mais flexível do que no português. Vocês lembram que eu comentei que no português nós dependemos muito da ordem das palavras para determinar a função que a palavra está exercendo numa oração. Se é sujeito, objeto direto, objeto indireto. No latim, nem tanto. Isso é determinado pelo uso dos casos. Então, aqui nós temos do Papa para a glória. Mas o significado é exatamente o mesmo de para a glória do Papa. Então, ambas as expressões significam para a glória do Papa. Aqui nós temos já uma preposição que admite dois significados distintos. De vita e de família vita. A preposição de, ela pode significar o mesmo de no português, no sentido de procedência da vida, algo que procede da vida. Mas pode significar também sobre a vida, a respeito da vida. E eu creio que é esse o melhor sentido nesse contexto aqui, certo? Sobre a vida. E o segundo, de família vita, sobre a vida também. Vejam que a preposição de, ela rege substantivos ou palavras no ablativo. Então, ela está regendo a palavra vita, que é a única palavra que está no ablativo aqui. Então, essa palavra família está em outro caso. Novamente, nós temos aqui aquelas três possibilidades: genitivo, dativo singular, nominativo plural. E, novamente, a que se encaixa melhor no contexto é o genitivo singular, sobre a vida da família. Ok? Então, você tem que ir se acostumando com isso. Talvez se você já tiver estudado o básico do latim, isso seja um pouco chato, repetitivo, mas isso é essencial. É sobre esse conhecimento que você tem que construir o seu entendimento da língua latina. Aqui nós temos outra questão interessante. Nós temos a palavra natura e a expressão in natura. Né? A palavra natura pode significar, ela está em que caso, primeiramente? Essa é a pergunta. Ela está no caso ablativo. Por quê? Porque ela termina com o A longo. A natura. Se tivesse apenas um A aqui, seria nominativo singular, mas não tem um A, então é o ablativo singular. Nós vimos que o ablativo admite uma série de vários significados diferentes, dependendo do contexto. E na nossa tabela do caso, nós demos basicamente 4 possíveis sentidos. Vamos tentar nos lembrar aqui. Primeiro é o de com ou de, procedência. Que mais? Em, localização.
e pelo, por, de instrumentalidade, de agência. Com a palavra natura poderia ser com a natureza, da natureza, na natureza ou pela natureza. Ok? Todos esses sentidos poderiam traduzir essa palavra se ela estivesse dessa forma aqui, sem uma preposição. Quando nós acrescentamos a preposição, nós vemos então que o uso do ablativo é limitado. Então nós temos aqui a preposição in, e a preposição in limita o uso do ablativo apenas para esse sentido possível. Então seria o que? Na natureza, certo? Então percebam aí já de cara o uso que o ablativo tem, certo? Vamos para o exercício de número 11. Terris. A preposição e, ela pode ser escrita como e ou ex. Normalmente ex é usado antes de consoantes ou de vogais e apenas antes de consoantes. E nós vemos aqui então terris, que significa o quê? Preposição e ou ex significa da, para fora de, no sentido de procedência de dentro para fora. Então, terris significa terra. Terra, no caso aqui está no plural, terras. É o ablativo plural. Lembre que a forma do ablativo plural é igual à forma do dativo plural. O que nos faz ter certeza que aqui é o ablativo e não o dativo é o fato de que a preposição e rege palavras no caso ablativo. Então, das terras. Ou poderia ser também para fora das terras. Terras no sentido de propriedade rural, aqui provavelmente, certo? E aqui nós temos ainda com a palavra terra, desta feita nós temos a preposição in, que também nesse caso pode reger tanto palavras no ablativo quanto palavras no acusativo, certo? A preposição in. Nesse caso aqui, terris não pode ser acusativo, porque senão seria terras. É o caso dativo, é o caso ablativo, desculpa, que significa in com caso ablativo, é aquele nosso in de localização, na. Então, aqui seria nas terras. Nas terras. E o ecclesiarum significa o quê? Ecclesia, nós sabemos que significa igreja. Essa terminação arum é a terminação do genitivo plural. Apenas o genitivo plural tem essa terminação. Então, das igrejas, nas terras das igrejas. Então, percebam que o genitivo ele limita o significado da palavra com a qual ele está associado. Nós estamos falando aqui das terras das igrejas, não das terras do reino ou das terras do proprietário, de outro proprietário. Mas nós estamos falando até das terras das igrejas. E aqui nós temos in terras. Seria nas terras também? Não, porque aqui nós não temos um ablativo, nós temos um acusativo. E quando a preposição in rege ou é seguida de um substantivo no acusativo, ela não significa na, mas ela significa para. Então, para as terras, dando a ideia de para dentro
certo? Das terras. Então, observe bastante essa distinção. Outro exercício nos diz sine familia et ecclesia. A preposição sine, ela é o oposto da preposição cum, com e sem. Condição sine qua non, nós falamos no vocabulário. Então, ela significa sem. Sem o que? Sem, a preposição sine rege o caso ablativo. Então, sem família e ecclesia, igreja. Sem família e igreja. Ou poderia ser sem a família e a igreja. Sem uma família e uma igreja. Todos são sentidos possíveis para essa expressão. Et vita et aqua. Et. Vocês lembram o que significa essa expressão? Tanto como, ou tanto quanto. Então, é uma expressão idiomática que precisa ser traduzida dessa forma. Então, tanto a vida quanto a água. Eu particularmente prefiro dizer tanto a vida como a água, mas ambas estão corretas no nosso bom e velho português. Vita aquaque. Vita aquaque. Nós temos aqui o que, nós falamos no exercício do SPQR, Senatus Populus que Romanus, Senado e o povo de Roma, o povo romano, desculpa. O que significa simplesmente o et. Então, essa seria a mesma coisa se nós tivéssemos a seguinte expressão, vita et aqua. Se trata exatamente da mesma coisa aqui, ok? Então, a tradução seria vida e água. Nenhum mistério aqui. Super terra e super terra. Nós vimos que a preposição super, ela também admite reger dois tipos de casos, o ablativo e o acusativo. Quando a preposição super rege o caso acusativo, que é esse primeiro caso aqui, terra, ablativo, ela significa sobre terra. Quando ela rege o caso ablativo, ela significa a respeito de, sobre no sentido de a respeito de. Então, a respeito da terra, certo? Então, o outro exercício 18, com glória. A preposição com significa com e glória, com glória. Não há dificuldade nenhuma aqui. E a outra sine culpa, sem culpa. Também nada demais, nenhuma dificuldade aqui. Ecclesiae pro doctrinis. Vamos ver aqui, tentar analisar essa expressão. Ecclesiae pode estar naqueles três casos: genitivo, singular, dativo singular e nominativo plural. Vamos ver a preposição pro. Pro significa em benefício de, por. O que? Doctrinis. Pro, nós sabemos que rege uma palavra no ablativo. E doctrinis, evidentemente, é o ablativo plural de doutrina. Então, nós já podemos traduzir essa segunda parte aqui
Já sabemos que significa o quê? Pelas doutrinas, em benefício das doutrinas, pelas doutrinas, em favor das doutrinas. Certo? Tudo bem. E agora? As igrejas em favor da doutrina? É uma possibilidade. As igrejas, no sentido de para as igrejas em favor da doutrina, também é uma outra possibilidade. Ou das igrejas em favor da doutrina. Também é uma possibilidade que fica muito mais interessante se nós fizermos isso aqui. Se nós mudarmos a ordem das palavras. Em favor das doutrinas da igreja. Agora fez todo o sentido. Das igrejas, perdão. Agora fez todo o sentido. Ou melhor, da igreja mesmo. Oh, desculpa. É genitivo singular. Em favor das doutrinas da igreja. Em favor das doutrinas da igreja. Agora sim ficou melhor. Então você percebeu o quê? Que quando nós mudamos a ordem das palavras ficou muito mais simples. Acontece que no latim o que você vai ter muitas vezes é isso aqui. Então você tem que pensar em termos de ordem das palavras, em termos diferentes do português, certo? Então você precisa ficar muito atento para esse detalhe. Vamos agora resolver alguns exercícios do português para o latim. Vocês vão perceber que são exercícios muito mais complicados de se fazer, certo? Nós vamos tentar fazer esses aqui, mas vocês vão perceber que à medida que nós avançarmos vai se tornar cada vez mais difícil. Não é requerido que você faça esses exercícios, mas seria interessante. Nós chamamos isso de exercício de composição, certo? É um exercício que fixa melhor na sua mente as estruturas gramaticais da língua latina. Então vamos lá, vamos tentar fazer. Primeiramente, nós temos aqui por causa da família do Papa. Por causa da família do Papa. Por causa da família do Papa. Essa expressão aqui, nós sabemos que ela pode ser traduzida pela preposição pro. Por causa de, no sentido de em benefício de, por causa de. Certo? Então, essa preposição pro traduz toda essa expressão aqui no português, essa locução. Mas a preposição pro exige o quê? Ela rege uma palavra em que caso? No ablativo. Então, nós já sabemos que família aqui precisa estar no caso ablativo. Correto? Então, vamos lá. Família. Eu vou colocar aqui negrito para lembrar vocês de que esse A aqui é um A longo, ok? Ou seja, está no ablativo. Pro família do Papa. Papa nós sabemos que é a palavra papa. Mas em qual caso do Papa se encontra? Do Papa é um caso que limita o sentido da palavra família. É a família do Papa, não do arcebispo, não do cardeal, não do padre, mas do Papa. Então, ela está no caso, a palavra Papa está no caso genitivo. Singular ou plural? Singular. Então, papé. Logo, nós temos aqui a nossa tradução. Pro família papé. Por causa da família do Papa. Certo? Interessante, né? Vamos fazer mais um? Na presença do Papa.
A presença do Papa. Vocês lembram qual é a preposição que significa na presença de? Sim, é a preposição coram. Vocês estão certos. Vocês responderam coram. Coram. E a preposição coram exige o substantivo em que caso? Sim, se você respondeu ablativo, você acertou. Então, coram papa. E esse A final aqui, ele é um A longo, certo? Então, tranquilo até aqui, né? E essa outra, sem vida. Sem, qual a preposição? Que em latim significa sem? Sim, preposição sine. Rege que caso? Dativo, ou melhor, ablativo ou acusativo? Ablativo, né? A palavra vida em latim é vita. Então, sine vita. Sine vita, sem vida. Na hora. Na hora. Na hora, nós temos a preposição in no latim. In. Certo? Aqui nós precisamos entender. In. A palavra hora aqui, ela indica um lugar ou ela está indicando algo para onde você está indo, em direção aonde você está indo? Nenhum nem outro, certo? Então, na verdade, o que acontece é que nós não podemos usar a expressão in hora, ora, nesse caso aqui. Por quê? Porque existe uma expressão fixa para isso no latim, que seria ad horam. E aqui, eu não sei se vocês lembram do nosso vocabulário, nós colocamos lá que a preposição ad, algumas vezes, ela tem esse sentido de em. E esse é um dos exemplos. Você não precisa ficar preocupado com isso no momento. Você vai aprender isso com o seu contato com a língua latina. Mas saiba que a expressão na hora, no latim, o caso acusativo, ele é usado para se determinar pontos de tempo, pontos no tempo. Então, nesse caso, nós usamos o ad e não o in. O quinto exercício é para a glória da igreja, certo? Para a glória da igreja. Qual a preposição no latim que tem esse sentido de para, em direção a, rumo a? Ad. Ou in também. Ou in, seguido de acusativo. Então, ad gloriam, para glória, o ad é seguido de acusativo. Eclésia, que caso? Nós temos eclésia, é para a glória da igreja, não para a glória do governo. É glória da igreja. Então, da igreja está limitando a extensão da palavra glória. Então, está no caso genitivo. Eclésia é genitivo. Ou in gloriam ecclesia. Significado é exatamente o mesmo nesse caso aqui. Certo? Então, era isso por hoje. Espero que tenha sido proveitoso para vocês e nós nos encontramos na próxima unidade.